Boa noite a todas. Então, meu nome é Sandra. Eu vou fazer aqui um estudo sobre, como a Teri falou, né, sobre os ciclos emocionais viciantes, né, que são aqueles que nos trazem prejuízo na nossa vida cotidiana, na nossa vida funcional, na nossa vida em todos os lugares, né, que a gente passar, vai nos trazer prejuízos. Então, esse estudo, assim, a princípio, ele vai ser dividido. A Grazi não tá me vendo. Vocês estão me vendo? Tá. Ué, só deixa eu ver aqui, então, porque minha câmera tá ligada. Ó, eu desliguei e liguei de novo a câmera. Conseguem me ver? Até ele consegue. Vamos ver aqui. Peraí. Vou. Deixa eu tentar. Fiz mexi em algumas coisas aqui, ainda não. Tá, eu vou seguindo aqui então. Então, nós vamos fazer mais ou menos assim. Eu vou dividir em uns 10 estudos, talvez assim, vai até dezembro, talvez vai antes, tudo vai depender de como que vai desenrolar, né? Então, hoje, assim, eu quero falar um pouquinho sobre assim, como nascem, né, esses ciclos emocionais, causas, sintomas. Eu acho que é bem importante a gente entender como as coisas funcionam, né? Para a gente poder atacar alguma coisa, nós precisamos saber aquilo que nós estamos atacando. Então, para a gente lidar com um vício emocional, a gente precisa identificar de onde ele veio e precisa também ter ferramentas adequadas para lidar, né, com esse vício. Então, eu quero iniciar fazendo a leitura aqui para vocês de Romanos, e talvez essa aqui vai ser uma base, assim, de todos os estudos. Eu quero estar trazendo essa palavra aqui, porque ela fala muito, bem, muito específica e pontual, né, que está lá em Romanos 12, que está falando de uma nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aqui, seguindo um pouquinho mais, diz assim: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, mas pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, aqui nessa versão que eu tenho aqui, está falando e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas tem outras versões que falam não se amoldem aos padrões desse mundo. E eu quero trazer, assim, para contextualizar essa passagem, porque eu quero trazer algumas metáforas aqui para a gente ir pensando também, pensando juntas, mas quando eu penso em moldar, eu trabalho muito com massinha de modelar. Então, pega uma massinha de modelar, tu pega uma estrutura, vou pegar esse aqui, que é um perfume com uma borboletinha, tu pega a massinha de modelar, ela tá sem forma. Aí a gente bota a massinha de modelar aqui, daqui a pouco ela tomou a forma desse vidrinho aqui. Ela se moldou nesse padrão desse perfume que eu mostrei aqui. E isso me fez refletir muito sobre esse molde, porque quando nós estamos moldados a alguma coisa, nós estamos fixados a algo. E o vício emocional, ele é mais ou menos funciona dessa maneira. Nós estamos fixados, nós estamos moldadas àquele vício emocional. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho a massinha de modelar, eu posso, a partir do momento que eu botei ela ali, ela se moldou. O que ela pode ser a partir disso?
Oi? Ah, eu acho que estava sem som. Tá, eu acho que agora deu certo, né? Tá. Eu tava falando, no fim, eu acho que eu falei uns 5 minutos aqui e não deu áudio, mas vamos lá. Eu tava dizendo aqui sobre essa passagem que eu li. Vocês escutaram a passagem que eu li? A passagem, sim, tá. Então eu estava falando sobre essa passagem que fala não se amoldem aos padrões desse mundo, e eu trouxe aqui um exemplo, que como uma metáfora, um vidrinho, vou pegar esse vidrinho aqui, e eu trabalho muito com massinha de modelar, então a massinha de modelar, ela tá sem forma, daqui a pouco eu pego essa massinha de modelar e eu moldo ela, daqui a pouco uma coisa que tá sem forma se moldou no padrão desse vidrinho de perfume, por exemplo, aqui. Então eu dei uma forma para ela. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque o se moldar, nós estamos fixados a alguma coisa. Então, esse molde, é por isso que assim Deus é tão bom e misericordioso, porque ele vai trazendo, ele faz as coisas em ordem. Porque primeiro ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Por quê? Porque se a gente aqui falando de vício emocional, nós estamos moldadas aos nossos vícios. Então, nós estamos fixadas a ele. Assim como a massinha de modelar está fixada e fez um contorno ali com ela. Então, se eu estou fixada ao meu vício, como que eu vou poder renovar a minha mente? Como que eu vou poder transformar e como que eu vou poder, além, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não tem como. Então, por isso que Deus ele traz aqui uma ordem para nós. Primeiro, sair desse molde, que é o que a gente vai estar falando aqui no decorrer desses estudos, nesse molde dos nossos vícios emocionais. Então, para que a gente possa transformar a mente. Aqui no nosso grupo, né, a nossa palavra, ela é posicionamento. E, e não tem como. Eu posso estar posicionada dentro do meu ciclo, dentro do meu vício, ciclo emocional viciante. Eu posso estar posicionada ali dentro. Então, não deixa de ser um posicionamento. Só que nós estamos sendo convidadas a nos posicionarmos de maneira correta, de maneira funcional, de maneira que dê certo. Porque o que é um vício? O que é um vício emocional? Um vício emocional é tudo aquilo que me dá prazer, né? Tudo aquilo que me gera prazer através da repetição, mesmo que seja com muita dor, mesmo que lá no final dê muita dor, dê muito prejuízo. Mas um vício, ele vai me gerar prazer pela repetição. O vício emocional é a mesma coisa. Ele vai me gerar prazer através da repetição. Então, eu vou estar naquele molde ali, eu vou estar naquele ciclo. Por isso que é ciclo emocional. Então, em primeiro lugar, é ter consciência, né? Tomar consciência de como que isso ocorre, como que isso funciona dentro da nossa psique, dentro do nosso consciente, e também entender um pouquinho dos padrões inconscientes, né, que formam os vícios emocionais. Porque muitos vícios, assim, vício emocional todas nós temos, tá? A diferença é que quando nós identificamos, trazemos a consciência e encontramos ferramentas adequadas para lidar com aquele vício. Mas vício emocional todas nós temos. Então, esse é o primeiro caminho, assim, para pensar que muitas vezes a gente tá dando murro em ponta de faca, sabe? Batendo ali, tropeçando sempre na mesma pedra, e a gente tá convertido, a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia e tá tudo funcionando, mas às vezes tem coisas ali, por quê? Por conta de um vício emocional que a gente tem. Então, o vício emocional é uma dor que a gente vai carregar, é uma dor que a gente carrega desde lá da nossa infância. Então, nós, dentro ali dos estudos, né, o vício emocional, ele está muito ligado com a teoria do apego. Então, é um apego.
É uma dor que a gente carrega lá desde a nossa infância, então nós também somos apegadas a esse vício emocional. Então, olhando para isso, né, a gente vai discorrer um pouquinho assim, emoção, por exemplo. A gente fala muito sobre emoção, mas o que, que é a emoção, né? A emoção ela é uma resposta automática e inconsciente para algum estímulo que a gente recebe. Essa é a emoção. O processo cerebral responsável pela emoção é o sistema límbico. Então, o sistema responsável pelas nossas memórias é o hipocampo, aqui na nossa mente. A gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, tá? Porque a gente precisa entender. A gente precisa entender como funciona o nosso cérebro, né? Para que a gente saiba como, com o que a gente está lidando. Então, é bem importante, assim, esse autoconhecimento. Por isso que em algumas vezes aqui eu vou trazer, e eu vou tentar trazer de uma forma, assim, que seja bem inteligível, mas depois vocês podem me perguntar também. Então, o nosso cérebro, assim, ele é meio, né, a estrutura dele, ele meio que nos dá uma sabotada, assim, em nós, porque o nosso cérebro, ele tá todo momento buscando prazer, ele busca evitar dor e ele busca economizar energia. Então, o nosso cérebro, ele tá empenhado para isso. Olha como isso fortalece o ciclo emocional viciante. Como isso fortalece, por quê? Porque é um lugar confortável, é um lugar que eu conheço, porque eu trago desde a infância, então eu quero ficar ali, eu vou ficar ali, porque ali eu economizo energia também. Eu tenho alguns desconfortos na vida, pode ter, mas é um lugar também de segurança. Então, e quando, né, a gente vai olhar para a função, qual que é a função? Porque ele tem uma função, né, que é o que eu falei antes, que é dar prazer através da repetição. Então a gente vai olhar também o vício emocional e da onde é que surge esse negócio, né? Como que a gente tem, da onde que nasce, qual é a gênese do vício emocional, né? Quando a gente estuda o vício químico ele vai ter motivações internas e motivações externas para o uso de álcool, drogas, vício eletrônico, qualquer outro vício. O vício emocional ele vai ter uma base, uma origem traumática. Muitas vezes ele vai ser, na maioria das vezes, ele tem uma origem traumática. E daí aqui agora eu quero entrar um pouquinho com vocês falando sobre traumas, falando assim um pouquinho como que o trauma se consolida na nossa mente, na nossa estrutura cerebral, para a gente poder entender também o porquê que é tão difícil sair dele. Porque se fosse fácil, a gente escutava né, uma hora ali de curso, uma hora de pregação e a gente saía dele. Mas não é tão fácil sair, porque tem processos neuroquímicos envolvidos com o trauma. Então é bem interessante, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Quero, assim, dar 2 exemplos, tá? Porque eu quero ir pensando aqui, eu quero que a gente vá pensando juntas aqui. Uma criança de mais ou menos 6 anos de idade, onde a personalidade dela ainda não foi formada. Essa criança, ela é a última sempre, toda noite, no final do dia, a última a ser buscada na escola pela mãe. Ela é a última, ela sempre fica por último, ali na escola, na creche. Vamos pegar uma criança mais nova, que vai na creche, uma criança de 5 anos, tá? Ela sempre é a última a mãe buscar. Então, essa criança, ela tá ali por último, ela tá vendo os amiguinhos dela ir embora, e o pai vem, a mãe vem, e ela fica por último. A professora, ela entrega ela dá ali 1, 2 vezes por semana, ela dá uma recompensa para essa criança, ela dá um pirulito. Olha, como tu ficou por último, eu não tenho pirulito para dar para todo mundo, eu vou dar para ti esse pirulito que tu ficou por último. Essa criança, ela chega em casa feliz da vida, porque ela ganha um pirulito. Ela ganhou um pirulito e ela tá feliz. Agora vamos pegar outra criança, ela criou uma história, ela contou uma história
na mente dela. Agora vamos pegar outra criança, mesma situação, que ganha um pirulito da professora, a mesma situação, mesma idade. Essa criança, ela começa a apresentar sintomas assim de tristeza, sintomas de baixa estima. Na adolescência dela, ela já começa assim ela sofre bullying. Ela sofre bullying porque ela apresenta comportamentos estranhos em sala de aula, esquiva das pessoas, não gosta de sociabilizar. Ela vai apresentando uma série de dificuldades ao longo da trajetória dela. Ali com 15, 16 anos, essa menina, esse sujeito, a Mariazinha, vamos dar um nome aqui, porque a gente está falando de casos hipotéticos, né? A Mariazinha, lá com 15 anos, ela não sabe de onde vem essa dor, ela não sabe que dor é essa, ela pega um estilete, ela corta o braço. E ela viu que aliviou uma dor que ela não sabe que dor é, mas ela só viu que aliviou, que deu certo esse negócio aí de cortar o braço. E daí ela vai sentindo prazer nessa repetição. Só que ela não sabe qual é o ciclo emocional viciante dela, porque ela encontrou uma forma de resolver aquela situação. O que eu quero trazer aqui para vocês? Essas duas situações, a mesma coisa aconteceu, para uma gerou trauma, para outra não. E o porquê que isso acontece? Por que isso acontece com nós, né? O porquê que uma coisa pode gerar trauma e para outra não. Tem o nosso metabolismo, quando ele não é capaz de absorver psiquicamente determinada informação, aquilo ali vai gerar um trauma. E eu tô falando desse exemplo, desse segundo exemplo dessa criança, que o metabolismo psíquico dela não conseguiu absorver de forma funcional a ideia de ser sempre a última a mãe buscar na escola. Então, ela passa a ter uma série de prejuízos funcionais, porque ela não conseguiu ressignificar aquele momento. O pirulito não era nada. Outra deu uma história com o pirulito. E depois ela foi levando uma vida funcional, normal, tranquila. O que acontece? Para uma, logo quando ela pega esse pirulito e ela conta uma história e ela diz, bah, que legal, olha só, não vejo a hora, mãe, tu nem vai cedo me buscar, que tu vá todo dia, porque eu adoro ser a última, porque eu ganho um pirulito. E essa informação foi pro hipocampo dela. O hipocampo é o local dentro do nosso sistema límbico, são vários locais, mas o hipocampo ele é responsável pelo processamento e armazenamento da memória, das nossas memórias. Então, ele foi ali para um espaço cronológico, porque ela deu uma história para aquilo que aconteceu, teve um início, um meio e um fim. Foi ali para a região do hipocampo. Nesse segundo exemplo, qual foi a diferença? Não foi para o hipocampo. E essa informação foi ali para o sistema límbico, e ele ficou solto no sistema límbico, num espaço que não é cronológico, que não tem um início, um meio e um fim. Ela não deu uma história para aquilo que aconteceu. Então, é por isso que lá, quando no decorrer dos 15, 16 anos, ela se sente inferior a todo mundo, ela não se sente amada, ela se sente desvalorizada, e ela busca, então, uma alternativa de se cortar. Esse sujeito, né, busca essa alternativa de se cortar. Por quê? Porque o trauma faz isso, ele é atemporal, ele vem a todo tempo, a todo momento, assoando, assoprando no nosso ouvido. Como não foi dado uma historinha para ele, ele é atemporal. E às vezes a gente está passando por determinada situação e não sabe nem o porquê está sentindo o que está sentindo, só sabe que está sentindo. Não sabe nem porquê que o fato de ter chegado e não ter recebido um bom dia magoou tanto. Mas por que chegar em algum lugar e não receber um bom dia magoa tanto? Por que tem pessoas que se ofendem tanto? Então, aqui a gente está falando de algo que não é controlável. Aqui a gente está falando de algo que é atemporal, que vem a todo momento para gerar prejuízo emocional
e funcional na nossa vida e na nossa jornada, na nossa trajetória. Então, é bem interessante, assim, quando a gente pensa um pouco sobre trauma e pensa esse formato que ele ocupa, esse lugar que ele ocupa, né, na nossa mente. Então, eu tô moldada. Então, quando Deus ele diz assim, não se amoldem, mas transformem-se. Eu tô moldada a alguma coisa, eu tô presa, eu tô fixa. Então, aquilo ali também é o meu molde. Por isso que é interessante identificar, trazer a consciência para depois identificar quais são os vícios, os ciclos emocionais, né? Então, eu queria, assim, fazer essa introdução, né, dessa questão aqui do trauma, para a gente entender que, e não é só na infância que isso acontece, ao longo da nossa jornada também vão sendo gerados traumas. Tudo aquilo que eu não consigo processar, metabolizar psiquicamente, vai para algum lugar na minha mente, que não é a consciência, que não é o hipocampo, que é responsável por dar uma historinha para aquilo que a gente viveu, um início, um meio e um fim. Então, quando a gente fala em ressignificar o trauma, é mais ou menos isso. É tirar dessa área, que é a temporal, que não é cronológica, e trazer ela por um estado temporal, para ressignificar, para dar uma história. Esse segundo sujeito ali precisa dar uma história para aquele pirulito, para aquela mãe que buscava a tarde, alguma coisa precisa ser contado ali, precisa ser ressignificado para ela sair do lugar do trauma. Então, na nossa vida é mais ou menos assim que vai funcionando, né, esse circuito aí. Então, a gente tem aí um processo, a nossa mente, né, a nossa mente, ela é muito... toda, o que contempla a nossa mente, contempla toda a nossa vivência, contempla a nossa visão de mundo, contempla os nossos traumas, contempla quem nós somos, e daí vem aqui muitas vezes até uma dificuldade com o próprio eu, o próprio sujeito, de saber quem eu sou, mas quem eu sou, né? Quem é a Sandra? Então, às vezes tem até uma dificuldade para saber quem eu sou. Então, aqui, quando a gente vai falar desse circuito, né, desses vícios aqui, isso tudo vai gerando vício, né? Isso tudo mesmo que na hora ele vai buscando prazer pela repetição, mesmo que gere, mesmo com prejuízo ou com dor, é um vício. Então, tem pessoas, né, que são viciadas, por exemplo, em não ter dinheiro. São pessoas que vieram de famílias, né, muito humildes, muito pobres, mas que estão colocadas em uma vida social mais favorável, porém não conseguem se estabilizar. Isso é um vício, porque são viciadas em não ter dinheiro. Ganham bem, têm um salário bom, têm um salário mas estão naquele ciclo ali. Busca pares que estão na mesma, porque é isso que o vício vai fazer. Vai buscar pessoas que também estão endividadas, porque precisa alimentar o vício. Alguma coisa precisa alimentar, eu preciso buscar pares que alimentam o meu vício. Então, tem pessoas viciadas, né, em ter problemas, porque se sentem úteis na resolução de problemas. Então, não pode estar nada bom, não pode estar nada funcionando, tem que ter um problema. Tem que ter um problema, porque eu preciso resolver o problema, porque eu me sinto útil quando eu estou resolvendo, quando eu estou fazendo alguma coisa. Um vício emocional também. Viciado em começar e não terminar, né? Viciado não. Começa tudo e não termina nada. Tá sempre ali naquele ciclo, né? Então, bem, mas se eu tenho esse vício, eu tenho uma falsa crença de que eu não vou conseguir terminar, de que eu não sou hábil, de que eu não sou apta para terminar. Por isso que começa tudo e muitas vezes não termina nada, por conta de, não é, muitas vezes pode ser procrastinação que é comportamental. A procrastinação é comportamental, mas muitas vezes pode estar falando de um vício emocional mesmo. Chegam até o fim, não, mas se chegar no fim, eu saio da minha zona de conforto, que é o meu vício,
que é onde eu me sinto segura, porque se eu terminar, se eu completar, começar a completar as coisas, eu vou estar num outro lugar, e a gente vai falar um pouquinho mais. Por isso que é tão difícil sair, porque até eu vou ter que assumir uma nova identidade para sair desse ciclo. Então, tem pessoas viciadas em serem rejeitadas, né? Viciadas em serem humilhadas, por exemplo, em se vitimizar, pessoas viciadas, né, em serem vítimas sempre, vítimas de tudo que está acontecendo. Sempre estão naquele lugar de vítima. Então, por exemplo, assim, né, vamos pegar daqui a pouco uma pessoa, né, que tem um vício aí de ser rejeitada e ter problemas em relacionamentos, né? Então, identificou isso, as coisas estão andando, tá tudo bem. Só que ela tem esse sujeito, ele tá em um convívio, tá em um convívio de pessoas, de amigos, muitas vezes de colegas que também enfrentam esse mesmo problema, essa mesma situação. Então agora ela até desconfia se tá com alguém que é muito legal. Diz, não, peraí, tem um negócio estranho aí, porque essa pessoa aí vem o golpe, porque tá muito bom para ser verdade. Porque é viciada em ter maus relacionamentos. Se tá tudo bem dentro do relacionamento, vai buscar uma briga, vai buscar brigar. Então, olha que processo mental, processo dinâmico e cognitivo exige sair desse vício. Porque muitas vezes o grupinho de amigas que ela tá, todo mundo fala mal do marido, por exemplo. Fala mal do marido e entra, e aquilo ali sustenta, acaba sustentando aquele vício. Aí daqui a pouco saiu dessa condição, viu que o marido não viu que o namorado, ou enfim, a pessoa que está se relacionando é bom, não deu problema nenhum até agora, quando se encontra com aquelas pessoas não vai ter o que falar. Aí muitas vezes vai ficar buscando na mente, na memória, alguma coisa de errado que tenha acontecido para poder fazer parte daquele grupo ali, para poder fazer parte daquele. Aqui a gente está olhando para a questão social. Olha como isso é amplo. Não é só tem toda a questão social também envolvida nisso. Então, dizer para de andar com todo mundo, não sei, talvez não seja o caminho, talvez o caminho seja vai ali, não faça parte disso, né? Ressignifica, vai, conta novas histórias, ajuda as outras a saírem disso também. Então, aqui, só que olha que é um processo que não é tão simples assim. Então, sair desse ciclo não é tão simples. E é por isso que a gente fica tantos anos dentro dele. Então, a gente precisa voltar lá na nossa infância. É preciso fazer esse movimento, né? Voltar lá na nossa infância e observar o que eu sinto hoje, aonde começou, já sentia lá atrás. Se tenho esse sentimento de sempre me sentir invalidada pelo outro, sempre o outro é melhor do que eu tô sempre me sentindo vítima nas situações, nos relacionamentos, eu me sinto manipulada por todo mundo. Olha lá atrás, aonde que começou, tentar voltar lá para trás, para ver aonde que esse sentimento ele não é de agora, ele já vem acompanhando o sujeito desde lá de trás. Então, ainda aqui se acostumar, né, a ocupar o lugar de rejeitado ou de excluída. Sim, o cérebro ele se acostuma com isso, porque é um lugar de segurança. Sair do lugar de vítima é muito difícil. Sair do lugar de se vitimizar não é fácil. Ai, porque eu sou assim, eu faço tudo certo e para mim nada dá certo, as coisas não funcionam. Isso aqui é uma fala disfuncional que de alguém que se coloca nesse lugar de vítima. Só que sair dele, daí aqui eu vou estar falando um pouquinho
sobre... eu ainda não entrei aqui, tá? Em todos hoje, daqui a pouco, eu vou falar aqui de um vício emocional, aqui trazendo uma introdução, né, de como que ele opera. Mas sair desse vício também vai exigir uma nova personalidade. Uma nova, porque eu vou ter que lidar com o desconhecido. Agora, o que eu vou falar? Tá tudo ruim, as coisas com o outro não mudou, só que eu saí do lugar de vítima, então o que eu vou falar? Eu não vou reclamar. Se eu reclamo, eu vou estar no lugar de vítima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar. Aqui entra posicionamento, mas como que eu vou me posicionar? Primeiro, eu tenho que sair desse molde. Primeiro eu saio desse molde para depois se posicionar. Porque senão eu vou me posicionar dentro daquele ciclo. E eu vou ocupar esse mesmo lugar. Eu posso perceber que estou dando passos, posso perceber que estou fazendo tudo certo, mas eu vou dizer, eu ainda vou trazer a minha memória, a minha mente, a minha consciência, aquele estado confortável que é a vitimização e o olhar do outro como uma... para me completar, como para ser acolhida. Tem tantas crianças, tantos jovens que não são acolhidos na infância e passam a vida toda buscando um acolhimento, buscando um conforto no outro. E daí, como que eu busco um conforto no outro? Se eu chegar lá com a minha vida toda resolvida, eu não consigo encontrar esse conforto. Então, eu tenho que ter pendências emocionais para que o outro me conforte, a todo tempo, a todo momento. Eu preciso ser nutrida pelo outro. Então, aqui eu tô dentro desse ciclo, né? Então, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. A necessidade de pertencimento, né? Aqui a gente vai estar falando sobre não saber viver outra realidade, né? Então, o que tanto eu estou tentando preservar do passado? O que tanto eu estou tentando preservar com essa historinha que eu conto todo dia para mim? O que eu quero preservar? Daí a gente tem que voltar lá na raiz, lá na nossa infância para ver aquilo que eu estou preservando, porque eu estou preservando alguma coisa. Então, como, né, que a gente vai falar em cura, né, cura emocional, cura de vício, a gente vai falar em ressignificação, né, a gente vai ressignificar as coisas e a gente vai continuar na jornada. Então, como que a gente ressignifica esses vícios? E daí sim é o caminho da cura, a ressignificação é o caminho da cura. É tendo consciência disso, dando novas histórias para aquilo que aconteceu e saindo do lugar que eu tô hoje. Quais os lugares disfuncionais que eu ocupo hoje? Quais são a repetição na fala que eu tenho hoje? Quais são as queixas que eu trago hoje? E é esse lugar aqui que me faz entrar no ciclo emocional. Eu quero trazer aqui para vocês, então, uma história de um personagem bíblico que hoje de manhã eu descobri ele e eu disse, esse fulano aqui, ele tem um ciclo emocional, vou levar para elas, porque veio na minha leitura, eu tô lendo Romanos, e hoje de manhã eu estava lendo e a passagem ali que fala, eu tô lendo Atos, desculpa, Romanos foi o que eu li no início. Eu tô lendo Atos e a passagem fala de Simão o Mago. E eu comecei a ler, porque eu tinha parado ali minha leitura, daí comecei a ler ali Simão o Mago. Então diz assim, que havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas mágicas.
Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão, diz a palavra, abraçou a fé. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, então ele acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais grandes e grandes milagres praticados, né? Então, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, porque até ali eles tinham sido batizados, né? Só que o Espírito Santo não tinha descido até eles. Então Pedro veio então e impunha as mãos e desce o Espírito Santo. E Simão estava ali olhando tudo aquilo. Ele disse: opa, algo aqui aconteceu, porque ele não sentiu, né? Ele não via nada descer do céu, ele não via nada. E quando ele viu o Espírito Santo descer, ele disse: opa, eu quero isso aqui também. E então, quando Simão viu, né, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, que era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, ele estava o tempo todo, né? Ele abraçou a fé, mas ele estava espreita o tempo todo ali do lado, observando o que estava acontecendo. Quando ele viu que algo assim muito sobrenatural aconteceu, ele disse: eu quero isso para mim, mas ele não queria o Espírito Santo, ele queria o prestígio envolvido naquilo que estava acontecendo ali. Ele queria fazer tal coisa também, mas não para cura, né? Não para esse olhar que os apóstolos tinham. Então Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído, porque o Simão ele oferece dinheiro, né, para comprar aquele dom ali. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Aqui, o apóstolo, ele viu, o apóstolo Pedro, ele viu o sintoma de Simão. Aqui ele viu porque ele conseguia enxergar o sintoma que Simão estava fazendo. Porque, vejam, de um homem que era aquele muito importante, todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior. E as pessoas diziam: esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. E as pessoas viam isso. Pedro viu: pois vejo que você está cheio de inveja. Pedro viu o sintoma de Simão. Então Simão, não satisfeito ainda, ele vai lá e ele disse, né, aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disserem. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra, voltaram para Jerusalém e evangelizaram. Eu fiquei aqui pensando, tá? Em muitas palavras, muitas passagens, a gente encontraria assim: mas ele caiu de joelhos com o rosto prostrado em chão e se arrependeu dos seus pecados, foi curado e teve uma nova vida. Não foi o que Simão fez. Simão, porque Pedro, ele exortou Simão. Pedro, ele disse assim para Simão: vai lá. Ele disse o que ele tinha que fazer e ele ainda desvendou o sintoma de Simão. Mas Simão, tão preso no orgulho, na inveja, nos vícios emocionais dele, ele ainda diz assim: não, eu peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram, se fazendo de vítima ainda. Vocês estão dizendo, então vão lá, vocês orem por ele. Eu achei assim, eu acho que veio Deus, talvez, não sei se para vocês fez sentido, para mim fez muito sentido hoje de manhã quando eu li essa passagem de Simão, porque aqui vem um ciclo também emocional, quando a gente vai olhar, da manipulação e do medo. Porque Simão, ele tinha através
da magia, ele manipulava também as pessoas. Só que ele tem o porquê do medo, né? Porque a manipulação por detrás de tu tem uma insegurança, tem um medo, tem tudo isso que vai norteando. Então, olha o Simão ali também com medo, né? Dizendo, não, eu vai tu lá e corrige para mim aquilo que eu fiz, ou aquilo que vocês estão dizendo que eu fiz. Então, achei interessante que trazer para a gente já ir finalizando aqui esse exemplo. E depois no próximo, hoje não, né, eu fiz essa introdução aqui, depois eu vou entrando, então, em cada ciclo emocional que a gente vai estar falando. Um deles é a manipulação e o medo. O ciclo da rejeição e do desprezo, da inferioridade, da vitimização, da tristeza e da angústia, da autossabotagem, da negação do prazer, do ciclo da crítica e da negatividade, do ciclo da manipulação e do medo, né? O ciclo da mentira, da falsidade, o ciclo do perfeccionismo e da obsessão, o ciclo da culpa e da vergonha, o ciclo da comparação e da inveja, o ciclo da compulsão, da miséria e humilhação e o ciclo da impulsividade. Então a gente vai estar falando um pouco sobre esses ciclos aqui, né, ao longo dos estudos. E por hoje, assim, era isso que eu queria trazer, contextualizar para vocês, né? Então, eu finalizo aqui a minha fala.